Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma meditação na palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmo, no seu capítulo 17, que diz assim: Davi pede a Deus que proteja dos seus inimigos. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor e dá ouvido à minha oração, que não é feita com os lábios enganosos. Observe essa palavra, observe esse clamor, né? Essa oração, né? Que Davi fez. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor e dá ouvido à minha oração, que não é feita com os lábios enganosos. Quantos lábios enganosos, né? Clama a Deus e sem ter sucesso nenhum, né? Porque, se você observar aqui, ao clamar, Davi mostrava a sua fidelidade ao Todo-Poderoso. Ele defendia a sua fé sincera e a sua integridade em expressar o seu maior profundo sentimento e intenção. Agora, se você observar aqui, isso nos ensina que uma, uma oração feita com sinceridade agrada a Deus. O Altíssimo não escuta palavras eloquentes vinda de um coração mentiroso, mas atenta para aquele que, com humildade, reconhece a própria pequenez e os próprios pecados. O Senhor sabe que não somos perfeitos, mas quando nos voltamos para a sua vontade, ele também se inclina para nos ouvir. Ninguém é perfeito. Ninguém nasce sem que não possa aprender de Deus. A Bíblia diz que se disser que não temos pecado, mentimos. Todos somos pecadores. Mas quando você é sincero com Deus, Deus também passa a ser sincero para ouvir o teu clamor. Passos firmes. Davi tinha a convicção de que era e do que fazia a sua sinceridade pura era fundamental no estilo de vida baseado nos conselhos divinos e deles não se afastava. Apesar de determinada na fé, também firme os seus pés no chão, a ponto pela palavra de Deus ignora outras ou outros
os caminhos, direções. Ele andava firme em sua presença, por isso vivia, né, seguro e livre do mal. No entanto, dores e físico ou fisicamente serão o preço a se pagar. Porque quem conhece a verdade, mas se desvia para o caminho contrário de Deus, padece. Ah, mas se eu estiver num caminho errado e eu se humilhar para Deus, Ele vai me perdoar? Lógico. Quando você é sincero com Deus. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quando você erra, quando você peca, quando você se desvia do caminho de Deus e você reconhece que você errou, Deus está prontamente a te perdoar. Olha a sinceridade aqui de Davi. Ele diz assim: Davi pede a Deus que proteja dos seus inimigos. Quem conhece a história de Davi sabe, né? O que Davi aprontou, o que Davi fez. Mas ele era sincero com Deus. Por isso que Deus ali ouvia o clamor dele e estava sempre ali a proteger. Mesmo passando por aquelas situações que Davi passava, mas ele era sincero com Deus. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, não estamos livres de nada. Se você aqui abrir a sua Bíblia no livro de Salmo 23, vamos abrir aqui, Salmo 23, para ver o que Deus tem para nós. Olha, Salmo 23, no seu versículo 4, ele diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E no seu capítulo 23, ele diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Observe essa palavra: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E muitos têm essa palavra como se não faltasse nada, que não podia, não deve faltar nada. Mas se você observar aqui, a presença do pastor não significa ausência de problemas, e sim a garantia de proteção. Porque mesmo você atravessando os lugares mais sombrios e perigosos, os problemas, as enfermidades, as doenças, o desemprego, né? Vão surgir sim. Mas a sua ovelha possui vida e luz e coragem, porque ela sabe que não precisa temer os dias difíceis da sua vida, pois o Senhor Jesus, que é o pastor, ele está lado a lado com você, direcionando, ensinando como o seu filho deve agir em cada situação. Diante disso, ele, a sua ovelha desfruta de paz, pois sabe que cada passo ruim ao fruto passará primeiro pela sua aprovação.
Se você observar aqui no versículo 5, no Salmo 23, vamos ler aqui o versículo 5, diz assim: Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. Uma mesa na presença dos meus inimigos, mesmo tendo o Todo-Poderoso como pastor, as ovelhas sofrem afrontas e perseguição, mas ultrapassa tudo e vence. Ela segue vitoriosa, ungida, né? E alegre, como se participasse de uma grande ou um grande banquete na presença dos adversários. E essa promessa concedida ao Filho de Deus, né? Refrés, se não apenas vitória durante a vida neste mundo, mas a maioria de todas as conquistas é a salvação eterna. Então, se você fizer aqui, vou mostrar aqui, nós lemos aqui o livro de Salmo 17. Se você fizer aqui uma comparação entre o Salmo 17 e o Salmo 23, você vai ver Deus falando com você. Olha o que diz aqui o Salmo 17 que nós lemos aqui. Davi pede a Deus que proteja dos seus inimigos. E você lê aqui o Salmo 23, em versículo 5, ele diz: Prepara uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Então, observamos que estamos rodeados de inimigos, pessoas falsas, caluniadores, pessoas invejosas, pessoas que faz de tudo para que você não vença, não cresça, né? Mas quando você coloca a tua fé e o teu coração e a tua sinceridade com Deus, você vence, você consegue, você conquista. Tudo vai depender de você. Porque ao clamar, Davi mostra a sua fidelidade ao Todo-Poderoso. E quando você clama, você está mostrando também a sua fidelidade, né, com o Todo-Poderoso. Mas você tem que clamar com sinceridade, com fé, não porque está passando momento difícil. Porque tem pessoas que só acham que tem que clamar no momento ruim, não. Se você vê no Salmo 23, aqui no Salmo 23, ele diz assim, 23 e versículo 5, ele diz: Ele prepara uma mesa perante a mim, né? Na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o cálice transborda, né? Então, a ovelha ali, ela é saciável, ela é cuidadosa, né? Porque o pastor está ali lado a lado, né? Saciando as suas necessidades. Assim é Deus para aquele que procura ser sincero com Ele.
A Bíblia diz assim: eu amo quem me ama, o que de madrugada me busca. Se você ama a Deus, Deus também vai te amar, né? Você tem que ser sincero com Deus. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai abrir. Mas se você ficar aguardando o momento de a bênção chegar, isso nunca vai acontecer. É necessário que você faça a sua parte. Se passar aqui para o livro de Eclesiastes 3, ele diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Busque ao Senhor, se entregue para Ele, de corpo, alma e espírito. Clame a Ele, que no momento certo Ele vai agir. Agora clame com o coração sincero, certeza que você está clamando de coração, porque ali está a sua sinceridade. O que Davi passou foi fruto, né, do que ele plantou. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Se você plantar rosas, você vai também colher rosas. Porque quando você planta espinho, a sua colheita vai ser só espinho. E quando você planta rosa, a sua colheita vai ser só rosa ou flores, né? Então, faça o bem, não faça o mal, que só assim você também terá o bem ao teu lado. Deus te abençoe, te guarde. Vamos já fazer aqui um minuto de oração. Eu gostaria que você colocasse aí em suas mãos os pedidos de oração, né? Colocasse também o pão para Deus consagrar o seu alimento e a água para que também possa ser consagrada. Coloque em tuas mãos pedido de oração que você quer que Deus entre com providência em sua vida, em nome de Jesus Cristo. E Deus vai fazer o milagre acontecer. Às vezes eu estou na rua, no trabalho, e as pessoas me pedem para orar, irmão. Muitos pedidos de oração. E tem os pedidos que Deus conhece, Deus sabe. Hoje também eu estava num serviço e uma irmã me pediu para orar por ela. Às vezes a gente tinha tantas pessoas que pedem oração que não conseguimos lembrar os nomes, mas o Senhor conhece e sabe, né? E vamos entregar todos aqui, né, na oração. Vamos fazer aqui, né, um minuto de oração por nossa irmã Zenilda, né, em família também, e entregar todos esses pedidos nas mãos do Senhor Jesus. Tem pessoas, irmão, aqui na rua fala conosco, pede oração por libertação. É tanta gente, mas o Senhor conhece, né? Vamos fazer aqui um minuto de oração, entregar todos os pedidos, né, que está aqui na minha mesa, para que Deus venha entrar com providência na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença para entregar todos esses pedidos nas Tuas mãos, para que o Senhor venha consagrar esse copo com água, para que o Senhor venha também consagrar esse alimento, para que o Senhor venha entrar com providência na vida de todos, e jogar por terra toda a enfermidade, todo o mal.
dá livramento àquele que ainda se encontra nas estradas e aquele que também já está no seu aposento. Que o Senhor venha livrar de um infarto, de uma enfermidade, de um acidente também. Guarda cada um nas tuas santas mãos. Coloca uma gota do teu milagre sobre esta água, para que aquela pessoa for beber, aquela enfermidade seja caída por terra. Coloca também, Pai, uma gota do teu milagre sobre esse alimento, para quando colocar esse alimento na sua dispensa lá, aquela dispensa ser recheada, ser transbordante, para que ele venha ter, para se alimentar e também ajudar aquele que não tem. Guarda, Pai, cada um nas tuas santas mãos. É o que nós te pedimos e já te agradecendo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, que Deus te guarda, te proteja, em nome de Jesus Cristo.